Rapaziada, custou muito pra mim vir gravar esse vídeo aqui hoje, porque minha mente desde ontem tá borbulhando de tanta coisa pra falar e eu não sei, sinceramente, nem por onde começar. Eu fiz até umas anotações aqui, mas eu não sei por onde eu começo a construir um raciocínio. Eu não dormi direito essa noite, meu direct, como todos devem saber, por conta do teu canal, não parei de receber mensagens, não parei de receber ligações, tanto de torcedores, né, do rival, justamente fazendo gozação, porque é algo passível de gozação mesmo, de humilhação, quanto de torcedores do Vitória me perguntando, uns perguntando como eu tava, as pessoas mais próximas e outros que me têm, né, como uma referência por estar na internet e tal, tentando ver um alento, discutir, debater comigo uma solução, né, procurando algo a ser feito, muitos pensando em protestos, que eu já falei que, sinceramente, eu já passei dessa fase de achar que protesto resolve alguma coisa. É o que eu falo aqui, um jogador ruim não vai se tornar bom porque ele vai ser enquadrado. Pior, do jeito que esses caras são bunda mole, se a gente começa a pressionar eles, aí que vai piorar, ao meu ver, tá? Quem pensar diferente eu respeito. Mas é a analogia que eu sempre faço aqui. Um carro, quando você compra um carro que vai até 50 quilômetros, você não tem como exigir que esse carro vá até 60. Né? E é o que eu acho. Acho que não é descaração, tá? Desse elenco. É um elenco sem vibração, é um elenco pau mole, é. Mas não é sacanagem, tá? Não é corpo mole. É evidente que é falta de qualidade, é falta de mental. É falta realmente, assim, de elenco, de você ter de onde tirar. O Vitória não tem de onde tirar, cara. É desesperador, se pra falar a verdade, porque eu até falei, mano, por mim eu não via nem a cara desses caras. Agora, olhar pra esses caras, o difícil pra mim não vai ser apoiar esses jogadores a partir de agora, né? Apoiar o clube. Eu vou continuar apoiando, eu vou continuar indo, eu respeito quem não for, tá? E não vou cobrar de quem não vai. Mas o problema pra mim não é continuar apoiando o clube, é continuar apoiando esses caras. Tem que olhar pra esses caras de ontem vestindo a camisa do Vitória. E tem que depositar minha confiança, a confiança do futuro da instituição nesses caras. O mais duro pra mim é isso, olhar pra, sei lá, Lucas Walter, olhar pra Lucas Braga, olhar pra PP, olhar pra Zé Marco, pra esses caras e acreditar que esses malucos vão conseguir interferir no futuro do Vitória, porque é o futuro do Vitória que tá em jogo. O Vitória cair pra Série B vai ser um desastre. Talvez como nunca antes, nenhuma outra queda antes. Mas enfim, o jogo de ontem, gente, é um marco. É aquele jogo que costuma ser um marco na história de qualquer clube, de qualquer instituição. Acho que vai existir um Vitória antes daquele jogo, outro Vitória depois. O difícil vai ser realmente alguém um dia conseguir quebrar esse recorde, que é um recorde aí de 23 anos. Eu fiz até outro vídeo no Instagram. Eu pedi pro chat GPT calcular de 2003 até hoje, 2025, que é desde quando começou os pontos corridos, né, 2003 até hoje, tivemos, ao final desse campeonato, vamos ter 9.166 jogos disputados, que é 2003 e 2004 eram 24 jogos, então tinha 552 jogos por ano. Em 2005, 22 times disputavam, passou a ser o total, se eu não me engano, de 462 jogos por ano. E a partir de 2006, que se tornou 20 clubes, até então, né, são 380 jogos disputados por ano. Resumindo, no total, foram 9 mil até o final do campeonato, né? Agora tem 8.900 e pouco. Até o final do campeonato teremos 9.166 jogos disputados. E sinceramente, eu acredito que até o final do campeonato um recorde de 23 anos não vai ser quebrado. Então, de 9.166 jogos, o Vitória conseguiu a proeza, o elenco que Fábio montou conseguiu a proeza de ser o pior elenco. O elenco que conseguiu o pior resultado de 9.166 partidas que já ocorreram na Série A de pontos corridos. Vocês têm noção disso? E da história da Série A, né, que aí vem de 1971, quando foi a primeira Série A, o primeiro campeonato brasileiro oficial, apesar de outros entenderem que não são, né, mas oficialmente, depois que a CBF deu uma canetada, mas oficialmente em 1971, o primeiro campeonato. De 1971 até então, é a terceira maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. A terceira. É a pior desde 1984, eu não era nascido, irmão.
Eu tenho 35 anos, tô sem já com metade do meu cabelo, já ficando com a barba grisalha. Eu não era nascido a última vez que houve um resultado como o de ontem no Campeonato Brasileiro. Tá? No geral, dos pontos corridos é o pior de todos. Então, assim, pra mim, isso é um marco e isso tem que mudar o rumo. Tá? Fábio Mota, eu sempre falo aqui, ele bota a cara realmente, ele não se esconde. Ontem chegou, pediu a palavra. Mas assim, Fábio Mota, ninguém aguenta mais nem ouvir sua voz, cara. Porque assim, o que você fala é mais do mesmo, ninguém bota mais fé. Essa onda de jogar pro universo, lei da atração, sabe? Aquele negócio de falar e achar que o universo sabe, vai fazer aquilo acontecer, que o poder da palavra vai fazer aquilo ali se concretizar. Cara, você não entendeu ainda que isso não vai funcionar mais esse ano? As coisas estão no plano físico, por mais que às vezes até brinque aqui, mas eu sou torcedor, até tenho o direito de falar de azar, né, do Vitória ser um clube que tem alguma pendência espiritual, e às vezes parece que tem mesmo, porque, cara, a gente tava falando o quê? Do Vasco, foi humilhado semana passada, e eu ainda brinquei no podcast lá do Voz de Cria com os caras, falei, rapaz, Vasco e Vitória estão sempre disputando ali no campeonato quem tem o pior recorde negativo. E eu até falei da questão de Nenê. O Vitória se tornou o time a tomar gol do jogador mais velho da história do campeonato, que foi Nenê. E o Vasco foi lá uma rodada, duas rodadas depois e tomou o gol de Nenê também, roubou o recorde do Vitória. Nenê com 44 anos. Aí a mesma coisa, o Vasco fez 6-0, né? Na verdade, o Vasco fez 6-0 no Santos. O Santos passou até essa minha vergonha. E aí o Vitória foi lá e roubou esse recorde, pegou o recorde que era do Santos, né? Até confundi aqui que eu falei do Vasco, mas assim, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, né? Que o Vitória não aguenta ver assim uma vergonha que ele quer passar. Sempre em recorde negativo a gente vai estar lá. E assim, cara, eu acho que o jogo de ontem, eu sinceramente não sei o que é que vai ser o Vitória daqui em diante, como é que a torcida vai se comportar. Eu tô curioso para saber como a torcida vai se comportar daqui em diante. E o que pesa mais para mim, o que me entristece, mano, por exemplo, ontem eu vi minha filha, que eu já conversei aqui, quem me acompanha mais de perto sabe, que começou a se identificar com o Vitória. Eu até falei que por conta dos ingressos que esse imbecil desse presidente botou de R$ 200, e agora ele viu a merda que ele fez, ele tá tentando trazer a torcida de volta e não sei se vai conseguir mais, mas esse presidente foi tão, cara, mentecapto assim nesse ano, eu não sei o que parece que é outra pessoa até, que ele conseguiu assim fazer tudo ao contrário. Então até o torcedor ele conseguiu afastar, o torcedor que era assim a muleta do Vitória, era o fator compensatório para a falta de qualidade que o Vitória tinha. Esse cara conseguiu esse ano afastar o torcedor. E eu falei, por exemplo, de minha filha, que eu consegui levar para quase todos os jogos ano passado e ela pediu para ir porque minha filha tava se tornando flamenguista. Olha que loucura. E aí eu não tava conseguindo mais trazer ela de volta. E aí por conta própria, ela começou a querer pedir para ir e tal, tava levando. Aí o presidente aumenta em 10 para R$ 200, eu não consigo mais levar ela. E aí mais uma vez agora eu tava tentando levar, até falei, ela queria ir pro jogo do Juventude, só que tava com a virose, que eu também peguei aqui, eu falei no último vídeo. E aí não foi, mas ela falou, no próximo eu quero ir, meu pai. Ontem minha filha falou que não quer mais ir pro Pardão, entendeu? Então tô dando exemplo de minha filha pra falar assim, a gente vai deixar muitos torcedores pelo caminho por causa dessa galera que tá aí, desses dirigentes que estão aí. Muitos torcedores vão ficar pelo caminho. E é isso que me preocupa, gente, porque assim, eu tenho de frequentar o Barradão, sabe, com frequência, tenho 13 anos, né? E aí uns 10 de Canal do Leão, 13, 14 anos, que eu comecei a me associar. Em alguns momentos não pude pagar, mas na maioria do tempo ali eu tô sempre ou me associando ou pagando ingresso, mas tô sempre indo há 13 anos com frequência, tá? Salvo ali em 2022, o ano da Série C, que realmente foi um ano que eu não frequentei o Barradão. E durante esses anos, cara, eu já vi muita gente, muito torcedor ficando pelo caminho. Muito torcedor ficando pelo caminho. E eu sempre defendo que o torcedor tem que estar na boa e tem que estar na ruim, mas o problema é assim, eu não tenho como julgar o cara que abre mão do Vitória, sabe? E muita gente, assim, existem níveis e níveis de torcedor. Porque o Vitória tá fazendo as pessoas passarem mal, cara. O que eu mais recebi de mensagem depois do jogo do Juventude e depois do jogo do Flamengo, perdão, gente, foi gente comentando, Alex,
o Vitória tá me fazendo mal. Eu preciso deixar de ir por mim, sabe? E eu não tenho como dizer que esse cara está errado, não, irmão. Máximo respeito, quem continuar indo, sabe? Máximo respeito. Vou continuar indo, porque eu acho que eu já criei uma blindagem em relação a isso. Eu sei que muita gente às vezes me tem como referência e acho que o fato de eu ir pode inspirar outras pessoas a continuar acreditando. Eu sigo acreditando, eu sigo sendo Vitória, independente do que aconteça daqui em diante. Mas você que vai dizer que vai cancelar seu sócio, ou que vai manter pagando, mas não vai mais pisar o pé no barradão, eu não vou lhe julgar, irmão. Eu não vou lhe julgar. Eu acho que ninguém, nenhum torcedor tem direito de lhe julgar. Eu vi ontem ainda umas guerrinhas na rede social de gente se achando mais torcedor que outros. Não é não, irmão. Entendeu? Esse clube já maltratou demais o torcedor, sabe? Esse clube já maltratou demais o torcedor. Então eu não tenho como julgar o cara que fala assim, eu não vou mais, pra mim não dá, tá? E eu tenho certeza que muita gente, depois desse ano, e para mim ontem um estopim, vai falar assim, olha, basta, sabe? Vai evitar sair com camisa do Vitória, vai deixar de barradão. O cara às vezes não deixa até de ser Vitória, mas assim, ele acompanha de longe. Aquele cara que não se preocupa, não olha o resultado do jogo, vai saber no dia seguinte, quando vê o jornal. Eu não tenho como julgar. Porque foi isso que os dirigentes fizeram com o clube. Me entristece isso, o fato de o Vitória ter construído, assim, nas últimas 3 décadas, 4 décadas, vai lá, um caminho para poder hoje ir numa crescente que ele pudesse ter o dobro ou o triplo da torcida. Mas os dirigentes, ao contrário, eles afastaram o torcedor. Eles deixaram de formar torcedores e ainda mandaram embora alguns que tinham, né? Desanimaram alguns que tinham. Isso para mim é o mais triste de tudo. Que eu tenho certeza assim, o Vitória vai ter, em algum momento o Vitória vai se reerguer, o Vitória vai ter momentos de glória, mas vão ficar muitas pessoas pelo caminho, sabe? E, gente, eu acho que eu fugi totalmente aqui do que eu queria dizer. Como eu falei no começo do vídeo, eu tinha tanta coisa pra falar e acabei me esquecendo. Mas sobre o jogo, né? Eu fico muito tranquilo também de falar. Eu fico muito tranquilo no sentido de entender que o que tá acontecendo agora é a lógica, porque eu acredito que eu tenha sido um dos poucos que falei aqui. Eu vou ser um pouco modesto. Os caras que. Eu não quero nem. Acho que nessas horas a gente começa a querer atacar, se atacar entre si, sabe? Eu não queria nem fazer esse tipo de comentário para não incitar aí. Disse-me, mas assim. Eu sou excluído da roda de alguns comentaristas, né? De alguns formadores de opinião, youtubers do Vitória. E pelo que eu entendi, essa galera me vê como alguém que não consegue fazer análises críticas, né? As análises táticas que eles fazem. Eles parecem entender que eles são os detentores do conhecimento e o que a gente faz aqui é algo menos sério. É o meu entendimento, tá? E eu vi muitos desses super analistas que tem aí no YouTube do Vitória colocando esse elenco lá em cima. Desde o começo do ano, que o elenco é melhor do que o do ano passado, que a média do elenco é melhor, que esse elenco é mais competitivo. E eu tô o tempo todo aqui falando, gente, não. Eu sou leigo, tá, gente? Eu não tenho curso de gestão esportiva, curso do caralho. Mas eu tô desde o começo falando, não precisa ser nenhum gênio do futebol para entender que esse elenco é um elenco de merda. É um elenco muito pior do que o do ano passado. Mas muito pior mesmo. Que já era ruim. Entendeu? O foda é isso. A gente tá falando de um elenco muito pior em relação ao que já era ruim. E a gente tá falando de um campeonato que aumentou o nível. Todos. Falei aqui, busca minhas lives lá, gente. Procura minhas lives pra assistir, pra não dizer que eu tô inventando, que eu tô sendo engenheiro de obra pronta. Procura minhas lives de antes do campeonato começar. Ou de durante o campeonato ali começando ainda. As pessoas, não, que é só o começo, que não sei o que Vitória é pra quem acredita. Eu, rapaz, vamos apoiar, mas o time é ruim.
E os analistas, não, que o Vitória é bom, que não sei o que esse time, que tem jogadores que são multifuncionais, que jogam pelos flancos, que não sei o que joga na linha de 5. Não sei com que propósito, não sei se é porque são ruins como analistas, como comentaristas e formadores de opinião, ou, enfim, eu vou. Eu tô de cabeça quente, eu vou evitar falar demais para não me complicar aqui. Mas o fato é, para mim, parecia óbvio. Sabe, eu acho que assim, a gente se apegou na questão mítica que foi criada por Fábio Mota nos últimos anos. É, a gente aprendeu a confiar nele, né? Porque 2022, 2023, 2024, várias vezes ele contrariou as estatísticas e a gente se apegou nesse fator metafísico, né? Porque, pela lógica, o time não era competitivo. Todo mundo melhorou. E eu ainda falei assim: além de todos os times terem melhorado, os que subiram são melhores do que os que caíram ano passado. Entendeu? Eu não tava nem botando o Mirassol no bolo, não sabia que o Mirassol ia ser essa surpresa. Eu tava botando o Mirassol ali na disputa com o Vitória entre os piores times e acabou me surpreendendo. E já tirei o Mirassol do bolo. Mas não dá, né, gente? O Vitória enfrentar o Flamengo com um time. Primeiro, né? Carille mereceu essa humilhação no currículo dele e ser responsabilizado com a demissão iminente, porque o que ele fez beirou a irresponsabilidade, né? É o tipo de atitude assim do treinador que ele não se importa realmente com manchar a história de um clube. Ele foi para um jogo suicida. Desde a escalação, eu falei com o brother Racha, um salve para ele, meu parceiro Dero. Eu falei com ele, tava com ele no telefone antes do jogo começar, quando saiu a escalação. Eu falei, irmão, eu não entendi nada dessa escalação. O time tá todo aberto. Porque assim, você tá indo com um lateral improvisado, um cara que é atacante improvisado na lateral. Um guri, que foi uma covardia o que fizeram com esse garoto. Uma covardia, sabe? Um trauma no primeiro jogo profissional do garoto. Eu não sei se foi o primeiro profissional, acredito que tenha sido. Uma covardia. Você com tanta chance de botar tantos jogos no Barradão que a gente pediu para botar jogador da base, por o cara se sentir mais confiante dentro de casa, aí você vai botar para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Então, para mim foi uma covardia você ter colocado esse garoto junto ali daquele elenco que vai ficar marcada a cara de todo mundo estampada pela história do Campeonato Brasileiro. Tá? E você não ter sacado o garoto. Ele vai com um volante que não tem pegada nenhuma, PP, que para mim esse cara tinha que ter saído depois do Bavi, irmão. Esse cara tinha que ter saído depois do Bavi, irmão. Esse cara não podia mais vestir a camisa do Vitória. Aí você vai com três atacantes, um time que é o melhor meio de campo do Brasil, você joga com três atacantes, time todo aberto, com um jogador improvisado, com outro, com um jogador menino estreante. Cara, e além de tudo, o time sofre uma pane nos primeiros minutos, toma um atropelo e o Carille ficou de braços cruzados assistindo o Flamengo jogar bola. De braços cruzados, vendo o Flamengo empilhar um gol atrás do outro. O cara não foi incapaz de tentar fazer alguma coisa para no mínimo tentar, para dizer assim, tentei. Ele não, ele assistiu de braços cruzados o Flamengo deitar no jogo. E, irmão, vou te falar uma coisa. Nunca na minha vida eu agradeci tanto por aquele 8-0, porque assim, o Flamengo fez. O Flamengo jogou para fazer 15, 20 no Vitória, irmão. Sem nenhum exagero. Sem nenhum exagero. Eu falei assim, irmão, isso não vai parar. Sabe? Eu preciso que esse jogo acabe. A gente precisava que o jogo acabasse. Quando parou no 8, meu irmão, e o juiz apitou sem dar acréscimo, você vê, o juiz apitou o primeiro tempo sem terminar, sem bater os 45 minutos, e o segundo tempo sem dar acréscimo. Pra você ver a situação que chegou. Quando apitou e eu vi que tinha parado nos 8-0, eu respirei aliviado, irmão, porque era jogo pra 15, 20 gols, irmão. Sem nenhum exagero. Era jogo pra 15, 20 gols. Eu precisei parar porque eu não tava aguentando, mano. Eu ia morrer do coração. E olha que eu tô falando de eu que sou.
Eu consigo processar melhor. Imagina os torcedores do Vitória ao redor do Brasil aí, como não se sentiram, irmão. Cara, fato é, e aí a gente vai pra questão do elenco, né? Não tem nem muito o que comentar, né? Esse zagueirinho bunda mole que o Vitória me arranjou, que ainda deu a faixa de capitão. Que zagueirinho bunda mole, viu, irmão? Que carinha bunda mole, cara passivo. Cara não. Sabe, mano? O cara. Meu Deus, Pedro fez o que quis com esse cara, irmão. Pedro fez o que quis, fez esse cara de gato e sapato, irmão. Fez esse cara de gato e sapato, deu pena de Lucas Walter. Ele não é o pior zagueiro que eu já vi vestindo a camisa do Vitória, não, mas é o mais bunda mole, irmão. O cara é muito passivo, velho. O cara tem um sangue de barata da desgrama, irmão. O cara não reage, velho. O cara não tem mental, o cara não tem liderança. O cara não sabe. Sabe. Catimbar o jogo, sei lá, procurar uma confusão pra esfriar. Nada, irmão. O Vitória ficou assim. Só faltava dar a bola no pé do Flamengo. Bora, Flamengo, faça mais em mim. Faça mais, mete mais gol em mim. Porque um cara joga do bunda mole. O único que tem que bota a cara, ontem deu uma declaração que, ao meu ver, foi extremamente infeliz. Que foi Kaiser. Bota a cara. Entendeu? É o único que tem a coragem de chegar e falar, dar uma satisfação. Mas no final do jogo ele vai falar que não era isso. Não era que ele já passou por coisa pior, que não era aquilo que ia manchar a carreira dele. Em nenhum momento ele se preocupou com os mais de 3 milhões de torcedores do Vitória. Pediu desculpa aos torcedores. Ele pensou como é que tava a cabeça dos torcedores. Tudo bem, ele falou de cabeça quente. Mas assim, extremamente infeliz em dizer que não ia manchar a carreira, ia acabar com a carreira dele. E o Vitória nada, Kaiser. E a torcida do Vitória nada. Você tá preocupado com sua carreira. Eu não vou falar mais nada, porque daqui a pouco eu falo. Aí começa os peru. Porque o Vitória tem peru de ex-treinador. Semana passada eu perdi mais de 200 seguidores no Instagram. Porque eu falei de Carpini. O Vitória tem peru de ex-treinador. O Vitória tem peru de dirigente. O Vitória tem peru de jogador. Daqui a pouco eu falo de Kaiser. E aí vão reclamar de mim. Vão querer me cancelar. Então eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. E. Sinceramente, daqui a pouco eu tô indo lá para o podcast também. Eu vou continuar meu desabafo por lá. Mas, gente, assim, eu não sei o que é que vai ser do Vitória, tá? Sinceramente, eu não sei. Faltam 9 dias hoje que eu tô gravando esse vídeo pra encerrar a janela de transferência. E não vai vir ninguém, né, gente? Não vai vir ninguém. E eu nem sei, sinceramente, se vale a pena o Vitória investir em jogadores pra tentar contornar essa situação que pra mim tá incornável. Deixa eu encerrar aqui que minha filha tá me ligando. Então, aproveitar, deixa pra falar pra vocês deixarem o like e se inscreverem. Oi, Fer, não tô conseguindo clicar aqui. E comentário aí o que vocês acharam. Valeu, galera, até a próxima.